1 Coríntios 12, 11. Semana passada nós vimos de forma panorâmica, por alto, o que Paulo quer dizer com estes 11 primeiros versos. Hoje nós vamos nos deter somente no verso 4, 5 e 6. A segunda parte da nossa mensagem sobre os espirituais. E semana que vem, com muita calma, nós vamos ver cada dom. O que significa, como eles se manifestam, qual destes nós podemos detectar hoje e quais não estão mais em operação hoje. Então, mas hoje nós vamos nos dedicar ao verso 4, 5, 6, mas vamos ler os 11 primeiros versos, que é o contexto todo. Capítulo 12, 1 a 11 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E hoje nós vimos um exemplo disso com Estevão. Dom da palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos orar novamente? Aprove ao Senhor nos dirigir para cá nessa noite. Nós rendemos de graças por isso, Senhor. Obrigado pelas verdades que podemos cantar. E obrigado pela oportunidade de ler a Tua palavra, de meditar. Nós não queremos imprimir a visão batista sobre esse texto. Nós precisamos de ser impressos pelo Senhor da Tua visão desse texto. Do que o Senhor entendeu ou direcionou o apóstolo a dizer. E como que isso nos afeta hoje. Ajuda-nos a caminhar com fidelidade, Senhor. E extremo cuidado em tratar a Tua palavra. Eu sou apenas um instrumento, não há nada em mim que tenha sido de mim para que o Senhor use, mas tudo que eu sou e tenho, o Senhor que deu. E por isso eu entendo que só o Senhor pode ajudar-me a ser de edificação para o povo que se reúne nessa noite, por causa do Teu nome. Ajuda-nos e visita-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem são as pessoas espirituais? Quem é, ou como que nós podemos detectar alguém que é espiritual? Essa pergunta é importante, porque, conforme meditamos semana passada, e dedicamos um breve tempo sobre tradução, a melhor maneira talvez de entendermos o verso 1 a respeito dos dons espirituais seria a respeito dos espirituais. Como que a igreja de Corinto deveria ver quem era uma pessoa espiritual no meio dela. E não somente detectar quem tinha um dom espiritual, mas
Qual é a evidência de que uma pessoa é espiritual? Na visão da igreja, uma pessoa espiritual era aquela que exercia muitos dons, mas eles estavam exercendo dons de maneira errada. E Paulo está falando, uma pessoa espiritual é qualquer um que confessa Jesus Cristo como Senhor. Qualquer um que pelo Espírito de Deus diz que Jesus é Senhor. Por quê? Eles estavam tendo situações em que outras pessoas, pensando ser direcionadas pelo Espírito Santo, estavam dizendo que Jesus era maldito, anátema Jesus. Haviam pessoas que estavam falando no meio da igreja, sem saber o que estavam falando e julgando ser isso fruto da ação do Espírito Santo na vida delas. É isso que ele diz, por exemplo, no verso 3, por isso vos faço compreender. Por isso é uma conclusão de algo real no meio da igreja. Não pode alguém ser dirigido pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo dizer que Jesus é maldito. Pessoas espirituais são aquelas que confessaram a Jesus como Senhor, pelo Espírito Santo, e que vivem no poder de Deus e são proveitosas para a igreja local. A pessoa espiritual é aquela que confessou Jesus como Senhor, é aquela que interage com Deus no serviço e ela é proveitosa para a igreja. Ela é proveitosa para a igreja. Hoje há muita confusão no meio evangélico, tal como havia na igreja de Corinto, e a razão é justamente pela ignorância ou falta do conhecimento e entendimento correto da natureza e propósito dos dons espirituais. Por isso que ele fala no verso 1, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Se existir ignorância com respeito qual é a natureza dos dons e por que eles existem e como eles se desenvolvem, se houver ignorância nesse ponto, haverá confusão no seio da igreja. Haverá confusão no seio da igreja. A reunião de uma igreja local deve sempre produzir edificação. Eu sei que quando as pessoas procuram igreja, visitam igrejas, estão escolhendo igrejas, talvez poucas pensam se essa igreja me edificou. Colocam várias outras coisas como ídolo. Vamos ver o culto, é animado, tem muitos instrumentos, a palavra é animada, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Essas coisas podem ter seu papel importante, mas elas não podem ser o carro principal. Se um dia você tiver a necessidade de congregar em outro local, faça um compromisso. Senhor, me ajude a me preocupar somente com o local onde eu serei edificado. Edificado. Há igrejas que dão de 10 a 0 em organização, estrutura, acompanhamento, mas não edificam. A pessoa não cresce, a pessoa não amadurece, a pessoa não se desenvolve espiritualmente. Paulo estava falando, nessa primeira parte da exposição sobre os dons, estas coisas existem para que haja crescimento, não numérico. Pode acontecer, não é o principal, mas é para que a qualidade da nossa vida cristã seja cada vez melhor. O nosso relacionamento com Deus seja cada vez melhor. O nosso relacionamento entre um e outro seja cada vez melhor. Esse é o foco de ter um culto. Por isso que temos EBD, por isso que nos preocupamos com a qualidade dos hinos cantados, para que tudo isso promova crescimento e edificação. A reunião de uma igreja local deve sempre produzir edificação. E Deus edifica a sua igreja por pessoas espirituais no exercício correto dos dons recebidos. Então vamos ver qual é a grande ideia desse bloco que eu digo desses 3 versos, 4, 5 e 6. Deus é quem edifica a sua igreja. Não é o João Vitor, não é ninguém. Jesus falou para Pedro em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. É uma tarefa de Cristo, trazer o crescimento, o avanço, o amadurecimento, o aperfeiçoamento daqueles que estão nele. É Deus quem edifica a sua igreja, trabalhando através de pessoas espirituais no exercício correto dos dons recebidos. A capacitação da igreja, por meio dos dons espirituais, vem de Deus, por meio da ação do Espírito Santo.
Hoje nós vamos trabalhar uma ideia básica aqui. Tá? O tema da nossa mensagem é Os Espirituais, parte 2. E dentro disso nós vamos tratar qual é o papel da Trindade na edificação da igreja. Tá bom? Então hoje o tema vai ter uma parte prática no final, mas é mais uma doutrinação teológica, é uma fundamentação teológica dos dons. Se houver ignorância nisso, sabe que a confusão chegará. Então, Paulo, no desenrolar, no desenvolver da sua exposição, no verso 4, 5 e 6, ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é o mesmo. Mas o mesmo Deus, melhor dizendo, é quem opera tudo em todos. Então, qual é o papel da Trindade na edificação da igreja? Primeira coisa, o que é a Trindade? O que é a Trindade? Primeiro, Trindade não são três deuses. Nós não estamos falando que existem três deuses. Isso é chamado de triteísmo. Não é isso que nós estamos confessando aqui. A Trindade também não é uma modalidade da divindade. Só estou citando aqui pensamentos heréticos que permearam parte da história da igreja. O que é modalismo, swedenborgianismo? É o pensamento de que ora Deus se revela como Filho, ora Deus se revela como Espírito e ora Deus se revela como Pai, mas não há uma distinção. Não há uma distinção. Nós também não estamos falando aqui no unicismo, que ignora a distinção das pessoas. A nossa afirmação, a afirmação cristã é: há um só Deus. Há um só Deus, que subsiste em três pessoas. Todas elas eternas, com glória, onipresente, onisciente, onipotente, todas elas desfrutando de tudo o que compõe o ser ou a divindade. Então vamos ver aqui rapidinho 3 textos para cada uma das pessoas. Tá? Não dá para discorrer toda a doutrina da Trindade aqui, do porquê que são pessoas, os pronomes usados e todas essas coisas, mas textos claros, onde cada uma delas é afirmado que é Deus. O primeiro texto se encontra em Atos capítulo 5, verso 3 a 5. Aqui nós temos uma afirmação que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Contexto: houve uma coleta voluntária de bens na igreja de Jerusalém, e Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade, reteram parte do valor e mentiram falando que tinham vendido por um valor final. E Pedro, com o dom do discernimento, eu já vou dando umas dicas aqui, tá? O que é dom de discernir espíritos, ele chega ao âmago da questão. Então diz assim, versos 3 a 5. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então ele fala que houve uma mentira ao Espírito Santo. Reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A mentira está relacionada a uma única pessoa nesse texto: Espírito Santo, Deus. O outro é: Jesus é Deus. Jesus também é Deus. 1 João capítulo 5, verso 20. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20. João 5,20 diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Este é o verdadeiro Deus. E o terceiro, Pai também é Deus. João 17, 1 a 3. João capítulo 17, versículos 1 a 3. Nós temos uma pessoa, Jesus, falando com outra pessoa, o Pai. E olha como Jesus se reporta ao Pai. Versos 1 a 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu creio que esses textos nos ajudam, de maneira bem clara e simples, a ver que existe um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas, mas coiguais em toda a substância da divindade. A segunda questão que nós precisamos meditar agora, ainda no texto de 1 Coríntios, é o seguinte: nós vemos que existe a Trindade aqui, nós vemos o Espírito, o Filho e o Pai. Mas o que significa a menção separada destas pessoas para nós? Então aqui vai um termo teológico, que é a economia da Trindade. Por economia, entende-se administração. Cuidado. O que eu estou tentando trazer aqui é como cada pessoa da Trindade participa, cuida e administra certas funções da criação. Tá? Isso não se estende somente para o culto no sentido dos dons. Você pode traçar isso que eu estou falando para vocês sobre a economia da Trindade em vários aspectos da criação. Em vários aspectos. Vamos dizer assim, na essência e na eternidade, eles são iguais. Na administração do que foi criado, eles continuam sendo iguais, mas assumem papéis diferentes, desempenham funções diferentes. A Trindade tem uma participação em vários aspectos da sua criação. Em essência, são iguais na divindade, porém assumem papéis distintos na administração de várias áreas. Eu vou passar por alto aqui algumas, só para atiçar a mente de vocês, e depois nós vamos nos dedicar em como eles participam dos dons. Lembra em Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós sabemos que Deus Pai cria céus e terra, Gênesis 1. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 em diante, e em João capítulo 1, dos versículos 4 em diante, diz que todas as coisas foram criadas por intermédio do Filho. E pela palavra do Filho, o Filho é o meio pelo qual Deus executou a criação. E lá nós temos a menção que o Espírito Santo faz o quê? Pairava sobre a face das águas. A ideia de pairar ali é como uma ave chocando os ovos, preservando os ovos. A ideia da preservação. Vamos ver agora na oração. Nós oramos a Deus Pai, em nome do Filho, no Espírito. Como que se dá a administração da Trindade, por exemplo, na salvação? Em Efésios capítulo 1, nós temos o seguinte: o Pai elege eleitos segundo que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. No versículo 7 do capítulo 1 de Efésios diz que o Filho entrega a vida, ele derrama o seu sangue pelos eleitos. E lá em cima, lá perto do versículo 15, diz que o Espírito Santo sela esses eleitos. O Espírito Santo, ele é o penhor destes que o Pai elegeu. E aqui, eu estou dando vários exemplos de que há uma participação distinta dessas pessoas na criação, ou no exercício de várias áreas da criação.
Então, qual é a participação da Trindade na igreja, na hora do culto? O que a Trindade está fazendo agora, quando eu exerço o dom de pastor-mestre, o dom do ensino agora? O que está acontecendo? Primeiro, verso 4. A primeira pessoa a ser mencionada é o Espírito Santo. E diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo concede ao salvo habilidades específicas. Por que eu não estou dizendo capacidade, mas habilidade? Nós vamos ver aqui. O Espírito Santo é quem habilita o salvo a servir no corpo de Cristo. Das tarefas, vamos dizer assim, conjugadas, o Espírito Santo é aquele que fala assim: ó, você agora tem algo para fazer. Toma. Você recebeu uma habilidade. Vou tentar exemplificar de outra forma. Eu tenho a capacidade de fazer um desenho? Sim. Eu tenho em minhas mãos. Eu estou podendo ver. A pergunta que eu faço depois é: eu sou uma pessoa habilidosa para desenhar? Eu tenho certeza que eu não sou. Tenho certeza que eu não sou. Só sei fazer um homenzinho de pauzinho. Eu tenho a capacidade para dirigir? Tem. E hoje para dirigir não precisa. Tem muitos carros que até facilitam para quem são limitados em certas questões físicas, mas eu tenho meus dois pés, as duas pernas, tenho meus dois braços, tenho os meus olhos, eu tenho uma capacidade. Já está em mim a capacidade. Eu tenho a habilidade para dirigir? Agora eu tenho, porque eu tirei a carteira. Está entendendo a ideia da habilidade? Você pode falar, mas pode lhe faltar a habilidade para falar. Você pode notar que pessoas precisam de algo. Você pode ter a capacidade de chegar até elas, conversar com elas, mas pode lhe faltar a habilidade para lidar com essa situação. Quem que habilita o salvo? O Espírito Santo. A ideia é que há diversidade nos dons, mas o Espírito é o mesmo. Essa é o primeiro pensamento. É o Espírito Santo quem habilita o salvo. O serviço prestado é através de uma habilidade ou capacidade que só pode ser exercida debaixo da influência ou total submissão ao Espírito Santo. Por isso que eu tendo língua, não sendo mudo, tendo os meus lábios perfeitos no sentido de poder desenvolver fala, não significa que eu tenho habilidade para falar. Eu posso organizar palavras e formar um pensamento, mas no final isso ainda não significa que eu tenho habilidade. A habilidade é quando o Espírito Santo vem e pega isso que eu tenho e transforma em algo útil para a igreja. É o Espírito Santo quem concede isso. É Ele quem habilita pessoas a servir. Tal habilidade não é conquistada, mas é conferida ou concedida. Não existe método para que você faça e receba dom. O dom você recebe na hora que você é salvo, na hora que você é colocado no corpo de Cristo. Então essa é a primeira parte da administração da Trindade nos dons. O Espírito Santo, ele entende que é responsabilidade dele pegar as pessoas que vêm a Cristo e creem nele, dar a essas pessoas o quê? Você tem uma ou mais habilidades para desenvolver para proveito e edificação do corpo de Cristo. Eu sei que eu tenho o dom do ensino. Eu tenho certeza que eu tenho o dom do ensino. Mas o fato de eu ter o dom do ensino significa que isso só é útil quando o Espírito Santo está agindo, não quando o João Vitor está agindo. Só quando o Espírito Santo está operando é que o dom do ensino é válido. Não quando só porque eu tenho o dom do ensino e eu posso sair falando à torta direita. Não. Se o Espírito Santo não estiver agindo, o dom é nulo, é inútil. Só através dele isso se torna útil. Qual é o segundo pensamento que Paulo nos dá aqui? Se o Espírito Santo é aquele que concede habilidades específicas, o que o Filho faz? Olha o verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Nós sabemos que o título Senhor é dado somente a Jesus. Em
Filipenses 2, do 10 ao 11, diz: e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, o Senhor mencionado aqui é o Filho. Então, o que o Senhor faz? O que o cabeça do corpo faz? O Filho proporciona oportunidades para o serviço. Você foi habilitado. Mas onde que eu vou usar isso? Como que eu vou fazer isso? É o Filho quem abre portas para que você sirva. É Ele quem direciona para o serviço. Uma vez que o salvo é habilitado pelo Espírito para o serviço, o Filho se encarrega de promover oportunidades de execução desse serviço. Sendo este o cabeça do corpo, que é a igreja, Ele é quem direciona seus servos para o serviço. Quando Paulo se apresenta às igrejas, quem que ele diz que o enviou? Não foi o Pai. Jesus. Apóstolo de Jesus. Não por vontade de homem, mas pela vontade de Deus. Na igreja, o Espírito Santo ele dá a habilidade, mas é o Filho que dirige aonde estas coisas serão usadas. É Ele quem diz: faça isso aqui, faça isso lá, deixe de fazer isso aqui. Assim como Ele enviou os apóstolos, dando-lhes uma tarefa, tal é a condição de todo salvo. Ninguém pode fazer algo se não for por meio de Cristo. A igreja de Corinto estava achando, e nós vamos perceber isso depois, mais quando chega no capítulo 12, que tudo era por causa deles. Eu tenho dom, eu faço o que eu quiser, eu ativo quando eu quiser. E não, nós somos vaso, nós somos recipientes. Por isso que foi lido 1 Timóteo 2, ora, numa casa há utensílios, há vasos. Nós somos aqueles que Deus vai pegar, vai encher e Ele vai derramar para saciar outros. Não somos nós que nos enchemos, não somos nós que determinamos: olha, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo. É o Filho. A igreja é o corpo dele, Ele é o cabeça. E terceiro, o Pai se encarrega do cumprimento da tarefa. Olha o verso 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Eu creio que chegando agora fica claro a distinção. O Espírito vai lá e diz: eu estou te habilitando. Você está recebendo uma habilidade especial. E essas habilidades serão estudadas semana que vem pormenorizadamente. Não dava para tratar hoje elas para eu passar por cima correndo. Não é a minha intenção. Eu quero explicá-las corretamente. O Espírito chega e diz: olha, Vilma, você recebeu isso. E a Vilma entende: bom, eu recebi. Mas na comunhão dela com Cristo, na sua caminhada com Cristo, na sua vida devocional com Cristo, ela entende o que Cristo quer que ela faça. Aonde que Cristo quer que ela sirva. Mas ela olha para ela e diz: mas eu não consigo. Eu sei que o Espírito Santo me deu, eu sei que é ali que eu tenho que atuar, mas sabe de uma coisa? Eu não me vejo com todo o poder para realizar isso. E aí onde o Pai entra. É o Pai quem dá a energia, a força e o poder para a execução do início, meio e fim daquilo que o Filho disse que deve ser feito. É o Pai quem chega, visita, reveste, encoraja, impulsiona e Ele executa para a glória dele. O Pai se encarrega do cumprimento da tarefa e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. O Espírito habilita, o Filho direciona e o Pai capacita, dando o poder para a realização do serviço. Servir na força que Deus supre. Efésios 6,10. Quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando
Em João, no final de João, Jesus fala: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos 1,8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Pai é quem dá as condições para que a habilidade recebida seja executada de maneira a atender o serviço apontado pelo Filho. Sabe o que é belo nisso? É como, vamos dizer assim, as três pessoas interagem entre elas para a glória uma das outras. Como que o Espírito serve dando habilidade pensando na glória do Filho. Como o Filho dirige o serviço para que o Pai seja exaltado, como que o Pai capacita para que o Espírito e o Filho sejam exaltados. Essa operação de Deus no salvo é chamado de graça. Graça. O que Deus falou para Paulo? A minha graça te basta. O que Paulo testemunha em 1 Coríntios 15? Todavia não eu, mas a graça de Deus. Sou o que sou por causa da graça de Deus. 2 Timóteo 2,1: fortifica-te, filho meu, na graça que está em Cristo Jesus. O que é a graça de Deus? Toda vez que falamos a graça de Deus, é graça de Deus. Por um lado, a graça de Deus é a noção de que Deus faz um favor a alguém. E esse favor tem característica de favor porque a pessoa não merece, ela não é digna. É quando Deus se inclina para atender alguém que não merece ser atendido. Por outro lado, com esses textos que foram mencionados, a graça é a participação, o envolvimento, a presença, é a mão de Deus conduzindo uma pessoa a fazer tudo para Ele. E sem essa graça, habilidade e serviço não serão cumpridos. Eu posso falar aqui, mas se Deus não me der poder para falar do jeito que Ele quer que seja falado e para entender da maneira que tem que ser entendido, é inútil. E dessa forma, a Trindade interage para o crescimento da igreja. Ok, então vamos aplicar agora. Qual é a importância disso no nosso dia a dia? Qual é a importância disso no nosso dia a dia? Então vamos aqui às nossas aplicações para finalizarmos. 4 pensamentos breves aqui. Primeiro, o que nós podemos levar para casa? Os dons, as habilidades recebidas, não estão sujeitas àquele que recebeu, mas àquele que concedeu. Não sou eu que domino a habilidade do dom de ensino. É aquele que me deu esse dom que domina ela. Não é Deus que depende de você para a edificação da igreja, mas é você que depende de Deus para ser útil na igreja. Deus não está à mercê do João. Olha que o João, preciso que o João se consagre mais, preciso que o João melhore, para que daí então a igreja cresça. Não. Sou eu que tenho que me preocupar em depender de Deus, para que de alguma forma eu possa ser útil para o crescimento dessa igreja. Não sou eu que aperto o botão, opa, estou no modo dom do ensino, e agora eu posso ensinar cabalmente. Não. Quantas vezes aqui eu já tive que me retratar de coisas que eu achava que eram corretas, depois eu entendi que eram erradas? Quantas vezes eu já cheguei aqui e falei: olha, irmãos, um tempo atrás eu ensinei falando isso, mas eu parei para estudar melhor, e eu entendi realmente que é melhor dessa forma, o texto é mais correto nessa perspectiva. É Deus quem opera tudo em todos. As habilidades são úteis somente quando nos submetemos ao Espírito Santo, enchendo-nos dele e cuidando de não entristecê-lo ou abafá-lo. A habilidade que o Espírito Santo nos dá, ela só é útil quando nós estamos cheios dele. Mensagem de hoje cedo, estudo de hoje cedo. Escolham dentre vós aí 7 homens cheios do Espírito Santo, para preparar a mesa, para ser garçom, em Atos 6. Nós só podemos ser úteis se o nosso relacionamento com o Espírito Santo estiver bem. Sem abafá-lo, quando ele vem e nos chama
a atenção para situações que precisam ser mudadas, pecados que precisam ser abandonados. Quando nós nos enchemos dele, temos mais contato com as questões espirituais. E quando nós não o entristecemos. O serviço agora, nós falamos da habilidade. É o Espírito Santo que habilita. É o Filho quem promove oportunidades de serviço. O serviço só pode ser atendido quando em comunhão com Cristo conhecemos a sua vontade para as nossas vidas. Como é que você sabe que o que você quer fazer na igreja é de fato a vontade de Cristo? Qual é a certeza que você tem que o que você está fazendo é direção do Filho? É a cabeça dizendo, mandando sinal para os braços, levante-se, para as mãos, peguem. Só com comunhão, só em comunhão diária, você vai saber o que é para você fazer na igreja. E por último, o sucesso do serviço está nas mãos do Pai. Quando em dependência recebemos dele graça para realizar o serviço apontado pelo Filho. Somente assim uma igreja é útil. Nós podemos pensar em inúmeras outras coisas, atividades, programas, são coisas úteis? São. Mas Deus deixou uma única coisa pela qual Ele trabalha para o crescimento da igreja: dons. As igrejas se descabelam, pensando em inúmeras coisas para fazer as igrejas crescerem. Agora tem igreja multiplicadora, um programa de umas igrejas batistas aí. E você tem metodologias e tal. Tem uma única metodologia aqui que está na igreja na Carta aos Coríntios. Pessoas espirituais, no poder de Deus, executando e servindo com dons espirituais, traz crescimento à igreja. Se nós deixarmos isso de lado e viermos com as muletas, não haverá edificação, não haverá avanço, não teremos vida cristã com qualidade. Podemos ter números, podemos ter nome, mas podemos perder a glória de Deus nisso tudo. Podemos perder o prazer de termos a noção de que Deus nos usou. E é tão bom quando nós sentimos isso. O pavor e o espanto ao mesmo tempo. A alegria e o espanto. Deus fez isso através de mim? Quem sou eu? Semana que vem, se assim Deus permitir, nós vamos ver do verso 7 ao verso 11. Qual é o proveito de cada um destes dons? Não é somente descrevê-los, mas ver qual era o proveito. Qual era o proveito desses dons? Vamos ver. Santo Deus, nós bendizemos a Ti em nome de Jesus, porque aprouve concedermos o Teu Espírito para servirmos neste corpo. Ajuda-nos, conforme for meditado e exposto, a termos um relacionamento correto com cada pessoa da Trindade. A entender que a habilidade não nasceu em nós, não somos nós que a controlamos. O serviço nos é dada a oportunidade e o poder não está em nós. Leve cada um, Senhor, segundo a Tua graça, para os seus lares e proteção, e que nesta semana nós meditemos nesse assunto. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se o Senhor permitir.